O coach Pablo Marçal causa rebuliço nas campanhas à Prefeitura de São Paulo, ultrapassando o atual prefeito Ricardo Nunes, mas ainda atrás de Guilherme Boulos, candidato que mantém sólida liderança. Exposto por crimes do passado, Marçal preocupa os adversários, fere o ego bolsonarista e briga com o clã do ex-presidente. Na disputa entre os poderes, legislativo e judiciário chegaram a um acordo. Após queda de braços sobre as emendas parlamentares, a relação, sobretudo entre Lira e Dino, distensionou. Lula entrou em campo para costurar um acordo, mas Dino garante que o impasse ainda não foi solucionado. O que parecia ser um duro golpe contra Alexandre de Moraes, a avalanche contra o ministro pelo vazamento da Folha virou uma marolinha. E agora o ministro contra-ataca. A PF vai intimar o delegado da Polícia Civil de São Paulo, que apreendeu por 6 dias o celular que pode ser a fonte do vazamento. O Supremo abriu inquérito para investigar. E Carla Zambelli e Tarcísio de Freitas podem estar envolvidos. Veja neste giro de notícias todos os assuntos que foram destaque da República esta semana. E se você gosta, não esqueça de dar seu like e se inscrever em nosso canal. Receba tudo sobre política nos vídeos diários e semanais da mídia Ninja. Áudios obtidos pela Polícia Federal revelam Pablo Marçal discutindo a captura de endereços de e-mail usados em um esquema de golpes bancários. Esses diálogos foram fundamentais para sua condenação. Ouça agora. É o Pablo. E aí, garoto? E aí? Pai, eu fui lá de manhã trocar as vezes, eu fui lá no Exército, lá no Jardim Guanabara. Eu tô voltando pra lá agora. Quero ver essa produção essa semana, filho. Como é que é? Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque as e-mails que você capturou o primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? É. Deixa eu te falar, não tem jeito de eu enviar de lá, não? Oi? Eu mesmo tô pra enviar os que eu tô pegando? Não entendi? Os que eu tô pegando não tem como eu enviar de lá, não? Não, porque eu quero ver, né? Mas é pra capturar, filho. Então tá. Em depoimento, Marçal alegou que apenas fazia manutenção de computadores e desconhecia as atividades criminosas. Na primeira semana da corrida à Prefeitura de São Paulo, a família Bolsonaro se afastou de Pablo Marçal e fortaleceu o apoio à reeleição de Ricardo Nunes. Membros do clã, como Eduardo Bolsonaro, criticaram Marçal, chamando-o de arregão por não participar de entrevistas, insinuando ligações de sua campanha com o PCC. Eduardo ainda atacou Marçal por suas acusações infundadas contra Guilherme Boulos, dizendo que Marçal já começa a perder moral para criticar os outros. Em uma interação nas redes sociais, quando Marçal comentou "Pra cima, capitão", em uma postagem de Bolsonaro, a conta do ex-presidente respondeu friamente: "Nós, um abraço", deixando claro o distanciamento. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito nesta quarta-feira para investigar o vazamento de mensagens trocadas entre os assessores de Alexandre de Moraes no STF e no TSE, que possivelmente envolve a Polícia Civil de São Paulo e a deputada Carla Zambelli. As mensagens, segundo hipótese dos investigadores, teriam sido divulgadas para obstruir a justiça. O caso surgiu após a Folha de São Paulo publicar reportagens assinados por Glenn Greenwald, que teve acesso a conversas particulares dos assessores e que, afirma a matéria, indicariam irregularidades do ministro. Moraes será o relator do inquérito do vazamento e outros ministros, como Luiz Roberto Barroso, defenderam a atuação do TSE no combate à desinformação. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar o possível envolvimento de um agente no vazamento. O ministro do STF, Flávio Dino, disse estar satisfeito com o acordo entre os 3 poderes acerca do impasse com as emendas parlamentares, ressaltando as boas balizas que foram estabelecidas, mas ponderou que o processo ainda não foi concluído. O ministro, responsável pela ordem de suspensão dos pagamentos, acredita que os 10 dias para a finalização das medidas que visam dar transparências às emendas não serão o suficiente. Embora o acordo não tenha força normativa, Dino está confiante de que será cumprido. Ele afirmou que o acordo indica um caminho para resolver o problema, mas que as liminares continuam em vigor.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminhou nesta sexta-feira para a análise da CCJ a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas no Supremo e em outros tribunais superiores. A PEC foi aprovada no Senado em novembro do ano passado e estava aguardando o início da tramitação na Câmara. Após passar pela CCJ, a proposta terá que ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara. A PEC proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Em meio a tensionamento entre os poderes, a Procuradoria-Geral da República abriu 13 investigações no Supremo Tribunal Federal sobre suspeitas de irregularidades em emendas parlamentares. As apurações, iniciadas em 22 de julho deste ano, foram iniciadas depois do ministro Flávio Dino marcar a audiência sobre o tema que desencadeou uma crise no Centrão, além de serem fruto de uma investigação inicialmente conduzida pela Carmen Lúcia. A crise entre STF e Congresso se agravou após a suspensão das emendas impositivas pelo Supremo. Em resposta, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, busca uma solução conjunta com líderes do Congresso. Enquanto isso, Arthur Lira avança com propostas para limitar o poder do STF. Agora fique com o corte que foi destaque em nosso canal dos senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta, evocando saudosismo em relação ao ex-ministro da Economia Paulo Guedes. A fala no plenário do Senado, contudo, é rebatida com fatos pelo líder do governo, Jacques Wagner. A pauta era a desoneração da folha de pagamento e a economia durante a pandemia de Covid. Veja. Imagino eu que essa casa não precisava estar discutindo esse tema. Para nós, para a sociedade e para o empregador, para o comerciante, para a indústria, o comércio, isso já deveria ser uma coisa passada, porque nós tínhamos que manter a desoneração da folha como ocorreu no meio da pandemia, onde a desoneração da folha foi o que ajudou o comércio manter os empregos. Vamos lá. A capacidade de Paulo Guedes, a capacidade, a sensibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando na pandemia... Foram mais de 10 milhões o programa BEM aprovado aqui por esse Congresso Nacional, sem falar do PRONAMP relativo às empresas. E o Brasil é reconhecido no mundo como o país que, de fato, como anunciava Paulo Guedes, recuperou sua economia em V. Presidente, eu quero, com todo respeito, pedir vênia ao senador Flávio Bolsonaro e ao senador Magno Malta. Porque, na verdade, a gente vê o mundo dependendo de onde a gente esteja sentado, em que janela a gente está. Eu queria recordar a Vossa Excelência que a PEC da Previdência, que proibia concessões novas sob a contribuição previdenciária, foi promulgada em 2019. Em 2020, portanto, o senador Magno Malta, eu vou falar o nome, no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi votada a prorrogação da desoneração. Curiosamente, o ex-presidente vetou a prorrogação em 2020. Não, vetou. Eu li a matéria. Combinado com o Congresso. Não sei se foi combinado com o Congresso, porque o Congresso derrubou o veto. E a AGU do então presidente fez o quê? O governo liberou a bancada para derrubar o veto. Mas eu só estou dizendo que a trilogia foi a mesma. O Congresso aprovou, o presidente, com o direito dele, vetou, o Congresso derrubou o veto e a AGU da época foi ao Supremo Tribunal Federal dizer que aquela matéria era inconstitucional porque havia a PEC da Previdência aprovada em 2019.